Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é mais um daquela série que eu tô fazendo de livros sobre o tema adoção. Então, hoje nós vamos falar sobre o livro da Gina Cafif Levinson, Tornando-se Pai, a adoção e todos os seus passos. Esse livro, gente, ele foi uma indicação da minha psicóloga lá do processo de adoção. A gente conversou bastante sobre livros, filmes, ela me mandou um artigo que ela escreveu, que eu li também, mas já expliquei pra vocês que eu não vou colocar ele aqui, porque senão eu acabo expondo quem é minha psicóloga, né? Então eu vou guardar a informação dele pra mim. Quem sabe posso fazer um vídeo geralzão sobre o assunto, mas não vou citar o artigo em si. Ela indicou esse livro, que a gente conversou sobre alguns livros, tal, eu falei o que eu já tinha lido, e foi um bate-papo bem bacana. Então, assim que a gente teve essa, acho que foi na nossa segunda entrevista com ela que ela falou pra mim desse livro, não sei se na primeira ou na segunda eu já comprei. E eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre esse livro e se vale a pena comprar. Então, vamos lá? O livro, como eu falei pra vocês, é da autora Gina Cafif, eu acredito que fale assim, tá? Levinson, eu vou escrever aqui o nome da autora. Esse livro se chama Tornando-se Pai, Adoção em Todos os Seus Passos. E esse livro é da Casa do Psicólogo, tá? É esse aqui. Ele é bem baratinho, se eu não me engano ele custou uns R$ 15, foi bem baratinho. E ele é um livro curto, tá? Ele tem aí um pouquinho menos de 100 páginas, tá? Então é uma leitura curta e como vocês viram, ele é da Casa do Psicólogo. Então ela, a Gina, ela é uma psicóloga. Vou ler um pouquinho aqui sobre ela. Deixa eu ver aqui, ó. Gina Cafif Levinson, psicanalista, doutora em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, coordenadora do grupo de estudos sobre adoção na SBPSP. E ela tem outros livros que é A Criança Adotiva na Psicoterapia Psicanalítica e Adoção, né? E então ela tem outros livros também que cita aqui. Então a visão dela é bem para essa parte de psicológica do processo, tá? Eu gostei bastante dele pelo seguinte, é uma leitura muito fácil, a linguagem é muito simples. Apesar de ser uma psicóloga, uma psicanalista, a autora do livro, a linguagem dela é super simples. Eu achei ele bem mais fácil de ler do que o outro. Peraí que eu vou pegar ele. Peguei aqui os livros. Eu achei ele bem mais fácil de ler do que esse aqui, o Adoção, o Exercício da Fertilidade Afetiva. Esse aqui, ele fala muito do processo em si, né? E a leitura dele é bem difícil. Eu falei pra vocês que eu comecei a ler no final do ano passado, mas eu percebi que eu não estava absorvendo. Então eu reli ele. Eu tava quase no final e eu voltei e reli ele. Então ele é uma leitura um pouquinho mais complicada. Já esse que nós estamos falando hoje é uma leitura muito simples, tá? E assim, ele é diferente do outro. O outro é focado bem no processo em si, né? Nas etapas, né? Nos tipos de adoção. Ele é bem assim técnico, sabe? Esse outro não, ele é um pouquinho mais prático. Então eu vou até abrir aqui o sumário, porque eu grifei o que eu acredito que seja mais importante para falar para vocês. Ela começa aqui com o capítulo do que você precisa saber sobre adoção, que é um resumão do que esse livro aqui fala, tá? Ela vai explicando sobre os pais verdadeiros, ela fala por que as pessoas adotam, quem pode ser adotado e por que é importante que os pais sejam avaliados. E, cara, eu vi assim que, tipo, vai muito de encontro com o que eu penso, né? E que, na verdade, muitas das pessoas aqui que me seguem, ou até algumas das pessoas aí que acompanham os canais, eu vejo comentários, concordam que apesar do processo ser demorado, ele é necessário. Nós precisamos ser avaliados, né? Não se trata só de nós queremos ser pais, nós queremos formar uma família. Se trata de uma criança que precisa de uma família e que passou por uma situação traumática. Então ela entra bem nesse assunto, né? Não entra em detalhes, mas eu achei muito legal porque a opinião dela foi muito de encontro com o que eu penso, né? E ela é uma especialista nisso, então fiquei bem feliz assim que eu tô com o pensamento certo, acredito, né? Então ela fala um pouquinho dos tipos de adoção, bem mais breve,
do que esse livro aqui. O dela, assim, é tipo, é muito, muito breve. Ela fala de uma forma bem resumida, assim, bem prática. Achei bem legal. Depois, ela tem um capítulo sobre a preparação para adotar, que eu achei bem interessante. E ela faz uma reflexão sobre se você está pronto, medos mais comuns dos pais que vão adotar uma criança, que é bem interessante, que vai muito de encontro com as nossas expectativas, né? Quando a criança já tinha um nome, se esse nome vai ser mudado, se deve mudar ou não, quais as situações que a gente deve repensar. E a criança, dependendo da idade dela, é claro, se esse nome for mudado, ela deve participar dessa decisão ativamente. A decisão não é só nossa. E no dia de trazer a criança para casa, como que vai ser esse dia? O que a gente deve fazer? E como a gente deve estar prontos? Tem um vídeo que eu acho que é da Mãe Sem Neura, que eu achei bem legal, que ela conta, né, do parto dela, né, de como que foi, quando ela levou os meninos para casa, algumas coisas, e ela fala sobre regras. E é bem interessante porque eles vivem num contexto bem diferente do contexto do ambiente familiar que nós estamos habituados. Então é importante que antes que essas crianças venham, nós tenhamos regras já na nossa casa e elas saibam essas regras. A gente não precisa lotar elas de regras, mas as principais elas precisam saber para elas se situarem naquele novo ambiente. Eu achei bem interessante a abordagem dela aqui. Depois ela entra na parte da criação desse filho. Estar consciente das semelhanças que essas crianças adotivas têm com todas as outras crianças, porque elas são crianças normais, e também das diferenças que elas vão ter em várias situações da vida dela. Então, um olhar bem assim pro comportamento, às vezes uma atitude que a gente não entende, você lendo esse livro você vai começar a entender o porquê que a criança tem algumas atitudes diferentes das outras crianças em determinada fase da vida dela. Ela fala um pouquinho sobre o desenvolver o sentimento de que a criança pertence à família e sobre esse período de adaptação, tanto na escola, com os irmãos, com os parentes mais próximos, né, de maneiras a gente fazer com que a criança sinta que ela pertence àquele ambiente, de que ela não é uma peça que a gente deu um jeitinho e encaixou, de que ela faz parte daquele quebra-cabeça mesmo, sabe? Várias formas de trabalhar isso. Achei bem interessante, coisas novas que eu não tinha visto. E ela aborda um pouquinho das crianças que sofreram maus tratos e abuso. E eu achei bem interessante porque esse livro aqui, ele fala sobre isso, né? Mas ele não fala como lidar com alguns comportamentos que podem acontecer, medos que a criança pode ter, e até comportamentos nossos que podem afetar essas crianças. Então eu achei bem interessante. Depois ela entra sobre falar sobre adoção. Cara, é um capítulo assim, é um capítulo inteiro dedicado a isso. Ela fala sobre como contar, como falar, cada fase da vida, como isso deve ser falado, e cada idade, as perguntas que vão vir e como a gente se preparar para essas perguntas, pra gente não estar assustado com as perguntas, né? Ela fala um pouquinho do livro da vida, que eu achei bem interessante e eu vou dar uma pesquisada, que é um livro que a gente faz contando a nossa história, minha e do Wagner, e aí a gente começa, num certo momento desse livro, contar a história da criança antes de vir para nós e depois como foi a história dela junto com a gente. E é muito interessante ouvir. Eu acho que a Karina Machado, ela fez um livro desse, né? Claro que ela não mostra, que não, você não pode expor isso, né? Uma coisa dentro de casa, interna, da família, né? Muito pessoal. Mas ela lê esse livro pro filho dela dormir. Então, é uma forma de ser é uma coisa lúdica, mas ao mesmo tempo é real. É a história dele ali num livrinho, uma coisa mais bonita, né? De se contar para uma criança. Então, nessa idade, eu acho que seria bem interessante. E ela fala um pouquinho também sobre comentários feitos por outras pessoas e para quem a gente deve contar ou não, né? Qual a necessidade de contar que essa criança é adotada? Por exemplo, na escola, acredito que é importante eles saberem, a nossa família é importante saber, mas às vezes no ambiente que você está numa festa, são poucas pessoas, enfim, ela vai abordando os momentos em que é necessário ficar falando ou não e nunca se referir ao seu filho como, esse aqui é meu filho, adotivo. Não, esse é meu filho. Independente de ser biológico ou não, ele é meu filho. Então a gente tem que tomar cuidado muito com a maneira que a gente fala, que às vezes a gente atinge a criança sem nem perceber. E é legal porque ela traz uma ótica bem diferente, assim, que na verdade não é diferente, é uma ótica de quem estuda a mente das pessoas, né? E a gente não estuda. Então é muito interessante ver essa visão.
E aí ela entra no outro capítulo de como a adoção pode afetar a família no geral, né? Ela fala um pouco de uma coisa que eu não imaginava que as crianças teriam, que é o romance familiar do adotado. Vocês já ouviram falar nisso? Então, tipo assim, a criança ela tem uma ilusão de que a mãe dela foi obrigada a dar ela sempre cria uma história, né, de que a mãe ou o pai biológico, ela cria uma história muito linda pra ela ter sido abandonada. E às vezes ela não tá querendo ver a história de verdade. Ou chega num momento, até antes de ser adotada, que ela acha que qualquer hora os pais vão voltar e buscar ela. É bem interessante. Ela fala um pouquinho de sentimento de perda e separação, que não tem muito a ver com nós como pais adotivos, mas dela se separar da família biológica e começar a criar um novo vínculo. No início, essa criança pode ficar triste, porque ela viu que realmente a família biológica, de certa forma, desistiu ou acabou, não tem mais o que fazer, né? E aí ela vem para sua casa muito triste e ela demora a ficar feliz, a entender como é que é? Não é que a família dela biológica acabou, mas é apenas o vínculo, né? É tão próximo que não vai ter mais, né? Então é um sentimento de luto que essa criança tem. É uma coisa bem interessante, mas que vira depois um sentimento de felicidade depois que ela vive o luto, quando ela vê que ela tem uma família. Que apesar da família biológica ter ido embora de certa forma, ela tem quem a ame de verdade, quem a adote, quem a queira de verdade. E até tem uma família, vou deixar o Instagram deles aqui que eu não lembro, eu sigo ela no Instagram, em que eles adotaram acho que 4 irmãos e a menina demorou mais de um ano para aceitar a adoção. Ela não tratava eles mal, nada, mas ela não via ele como pais ainda. E tem muito a ver com esse luto aqui. Ela fala também um pouquinho de problemas psicológicos e de comportamento que podem vir em algumas situações. Eu vou dar um exemplo para você. Eles não sabem lidar com perdas, né? É difícil para eles ter perdas. Então imagine que a gente adota e tudo mais, e daqui a uns anos a gente se separa. Então o comportamento desse filho que é adotado é diferente de um filho biológico, né? É a segunda perda dele. Primeiro ele perdeu a família biológica dele, aí ele ganhou uma nova família, aí essa família se separa. Então os comportamentos são um pouquinho diferentes e é muito legal. Ela tem um capítulo só sobre o adolescente adotado. Você que tem interesse em adotar um adolescente, é um livro legal. É um capítulo pequeno, mas ela fala bastante sobre isso. E no final, ela entra na questão da procura pelos pais biológicos, né? Que ela vai abordando em que momentos essa criança começa a perguntar muito dos pais biológicos, né? E nós, como pais, como a gente deve lidar com isso e a gente deve acompanhar essa procura. Nunca, como que se diz? Nunca ir contra essa procura, mas a gente tem que verificar a maturidade do nosso filho para poder enfrentar essa história, principalmente se a gente conhece essa história. Se a gente sabe que não é uma história fácil, não é uma história difícil, porque essa procura pelos pais biológicos pode acontecer dele encontrar uma rejeição, dos pais acharem falecidos, pode acontecer muita coisa. Então, tentar com que ele faça isso mais no final da adolescência, indo para a fase adulta, e é bem interessante. E isso eu tenho bastante consciência de que nós temos que estar apoiando e fazer. Depois que eu assisti aquele documentário do Netflix, que é Encontradas, eu até citei ele num vídeo aqui no canal. Se você quiser assistir, você vai ver que elas vão em busca da origem delas. Eu acho que é muito importante você saber a sua história, saber de onde você veio, para entender quem você é. E nós que, né, vivemos com a nossa família biológica desde o nosso nascer, a gente sabe a nossa história, a gente sabe de onde a gente veio, né? Então não é fácil. E em diversas situações na vida, essa pessoa que ela é adotada e que ela não conhece muito bem a história dela, ela não sabe de onde ela veio. Você imagina como é para essa criança fazer uma árvore genealógica? Ela vai fazer da família adotiva dela. Ela não vai saber como é que é da família biológica. Talvez nesse momento ela tenha uma curiosidade. Então você imagina como é importante você saber de onde você veio para você saber para onde você vai. Então, assim, é justo e necessário que os nossos filhos saibam a história deles. E a gente não pode negar isso para eles. Então, assim, gente, eu recomendo muito esse livro pela questão psicológica. Eu acho que é um livro muito interessante e muito simples. A leitura é muito simples, de verdade. E ele fala bem pouco do processo, tá? Ele fala mais sobre os tipos de adoção, tudo mais, é bem breve. Então, se você quer ter uma visão mais da parte psicológica dessa
fertilidade afetiva, né, dessa família adotiva, enfim, todos os detalhes. Esse livro é muito legal pela parte psicológica. Este livro aqui, Adoção, Exercício da Fertilidade Afetiva, fala sobre a burocracia do processo em si e detalhado a questão das leis, do ambiente, fala bastante de comportamento também, mas não é tão simples como esse aqui, é uma linguagem um pouquinho mais difícil, tá? E se você quer saber a realidade dos órfãos no nosso país, eu indico esse aqui, Brasil Sem Órfãos, né, do pastor David Santos, Uma Luta por Destino. Ele fala bastante da realidade da orfandade no Brasil, da história da orfandade no Brasil, de onde veio e tudo mais. E é um livro assim muito fácil de ler, mas é um livro bem religioso. Então, ele é um livro cristão, então se você talvez seja evangélico ou católico, é uma leitura fácil. Se você talvez não tenha uma religião, ou uma religião que não é do cristianismo, sei lá, talvez seja uma leitura um pouco difícil, mas apesar de ser um livro religioso, ele traz muitas informações técnicas sobre a orfandade e sobre levantar a bandeira da adoção, independente se você vai adotar ou não. Mas é isso, gente. Resumindo, um dinheiro bem gasto, sabe? Então comprem esse livro. Eu vou deixar o link aqui de onde eu comprei. Não lembro onde eu comprei, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E é isso. Se você leu, fala pra mim o que você achou. Deixa seu comentário aqui embaixo que pode ajudar outra pessoa também. E é isso. E eu tô procurando mais alguns livros pra eu ler, mas assim, um pouquinho diferente desse estilo aqui. Se vocês tiverem alguma indicação, escreve aqui embaixo que eu vou gostar de ter essa indicação. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!